Olá! Começando nesse instante, mais uma edição do Agora TV. Hoje nós vamos conversar com o vereador Júlio Protásio, do PDT, ele que é segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Natal. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, um prazer estar aqui inaugurando a TV do Agora RN, um grande prazer. Vereador, falar um pouco sobre política inicialmente. As eleições estão se aproximando, né? Estamos chegando ao mês de junho, em que pese o cenário nacional está atrapalhando um pouco, está puxando muito, né, as discussões dentro dessa crise política e tem afastado um pouco as discussões, pelo menos do grande público, no tocante às eleições municipais. Mas é um período já de definições, não é isso? Sobretudo na formação de chapas, envolvendo as campanhas majoritárias, né? É verdade, Alex. São dois calendários, o calendário do político e o calendário da população, né? Como você bem falou, o calendário da população agora ainda não é hora de definições. A população está esperando uma resposta da economia brasileira, geração de emprego, todos estão sentindo a inflação, então isso é um momento de crise e que a população quer que melhore, né? Mas há um calendário que ele não pode se afastar, o calendário que está correndo, que é o calendário eleitoral, que vai chamar as convenções para julho, né? Então essas convenções que na lei anterior eram em junho, até 30 de junho, passarão agora a serem feitas a partir do dia 15 de julho, ao último mês de julho. Então, certamente, aqueles que desejam disputar um pleito majoritário a prefeito de Natal precisam agora formar suas chapas, os partidos que serão aliados, para se confirmar nas convenções que serão em julho. Vereador, o clima está morno, inclusive para notícias relacionadas às eleições, e por conta disso, talvez, o que mais se discute no tocante às eleições em Natal é quem vai indicar o vice, quem será o vice do prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. O senhor é do PDT, partido do prefeito. Nós temos a notícia de que o secretário de Turismo, Fred Queiroz, está se desincompatibilizando da função para ficar apto a ser indicado como vice. O mesmo ocorreu com o presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz. Por outro lado, não precisa se desincompatibilizar, mas existe a notícia de que dois deputados estaduais também estão no páreo, o Álvaro Dias e o Hermano Moraes, todos PMDBistas, pleiteando a indicação de vice. Como é que o senhor analisa essa situação? Analiso com muita tranquilidade. Eu acho que o PMDB é o maior partido hoje, até agora, que declarou um pré-apoio à candidatura de reeleição do prefeito Carlos Eduardo. Mas isso é um arco de aliança que está sendo construído pelo prefeito, né? Que tem aí já uma conversa com o PMDB, tem um pré-acerto com o PROS, do deputado Albert Dixon, com o PSDC do vereador Joanilson de Paulo Arrego. Então são partidos que estão sendo trabalhados, conversados, para apoiar a reeleição do prefeito. Então eu imagino que essa decisão ela não pode ser uma decisão única, pessoal de um partido. Eu acho que caberá ao maior partido, que aí é o PMDB, indicar o vice. Eu acho justo, mas trabalhado, articulado, de forma consensual, para que todos os partidos dêem sua opinião. Por exemplo, fora esses 4 nomes, que são nomes importantes, por exemplo, Marcelo da FEComércio é um empresário, um proativo, né? Representa o segmento empresarial da cidade, geração de emprego, então é um segmento importante para acoplar, para somar numa chapa. Você tem o secretário de Turismo, o secretário versátil, competente, que é o secretário Fred Queiroz. Você tem o deputado Hermano Moraes, um deputado respeitado, um deputado que tem votações em Natal. O deputado Álvaro Dias, eu já não consigo, apesar de ser uma pessoa séria, mas o deputado tem uma tradição em Caicó, então eu já não vejo como um nome que agregue a chapa do prefeito à reeleição, porque seu domicílio eleitoral é Caicó. Sempre foi sua atuação. Então, esses são os nomes que estão no páreo. Então, o PMDB, do meu ponto de vista, cabe articular, conversar com os outros partidos e chegar para o prefeito Carlos Eduardo com consenso. Porque o doutor Joanilson de Paulo Arrego não é um bom nome para ser vice-prefeito de Carlos Eduardo? É um homem sério, ex-presidente da OAB, ex-promotor de justiça, agrega valor ético à chapa, né? Então, é um nome que também precisa ser discutido. E outros nomes. Luiz Almir se compor com o prefeito Carlos Eduardo, quer que o nome dele seja também discutido para vice. Então, eu acho que não é detentor, o PMDB, de uma decisão pessoal. O PMDB tem que conversar com os aliados,
que vão apoiar o prefeito. Perfeito. E do outro lado do balcão, digamos assim, ou do ringue, né? Ao se falar em candidaturas adversárias do prefeito Carlos Eduardo Alves, vários nomes são citados. Mas há quem diga que pelos números, pesquisas internas, as últimas pesquisas que foram divulgadas, o prefeito está muito bem. Vai ser um passeio, na sua opinião, a reeleição de Carlos Eduardo? Alex, é preciso falar com muita responsabilidade. A Prefeitura de Natal, como o governo do Estado, enfrenta uma crise financeira oriundo de falta de repasse do governo federal. O governo federal, vou falar como o seu telespectador, né, a pessoa que acompanha o Agora RN, o TV Agora, possam entender. O Brasil quebrou. E no momento que o Brasil quebrou, ele deixou de repassar valores para o Fundo de Participação do Estado e Fundo de Participação do Município. Então, são recursos repassados pela União que estão em queda livre. A nossa receita diminuiu de um mês para o outro 20 milhões, 30 milhões. Isso é representativo. Então, Natal tem as dificuldades de um prefeito que está no meio gerenciando uma crise. Então, ele tem que se esforçar para pagar a folha, tem que se esforçar para continuar pagando a coleta de lixo, tem que negociar as empresas terceirizadas de mão de obra. Então, assim, são vários problemas que, dependendo do grau da crise, pode dificultar a gestão do prefeito. Mas ele é competente, ele tem uma boa equipe e tem enfrentado essa crise com muita força de vontade. Mas hoje ele é franco favorito, se fazem simulações que ele ganha no primeiro turno, mas isso não pode ser favas contadas, isso não pode ser encarado como um sapato alto. O prefeito e sua equipe, nós que apoiamos o prefeito, temos que ter muita humildade para entender que estamos numa crise e que ainda pode piorar. Por incrível que pareça, ainda pode piorar. Ou seja, não seria tão fácil qualquer desses cenários aí. É um cenário difícil, mas, como você sabe, é uma crise compartilhada. O município passa por essa crise, o governo do estado passa por essa crise e o governo federal não está nem em crise, está quebrado. O candidato do governador Robinson Faria, que não foi anunciado ainda, será um nome forte na disputa? Vem com a mesma dificuldade, né? O governador está com a mesma crise do prefeito, com um aval, com uma diferença. O governador ainda não conseguiu, pela sua crise, fazer obras em Natal. Eu não conheço ainda, né? Existe aí uma proposta de uma retomada do projeto Protransporte da Zona Norte e o projeto de saneamento. Mas são obras que ainda não estão concluídas, né? E que ainda não dá ao governador um capital na nossa cidade de fazer frente a um prefeito muito bem avaliado. Então, acho que o governador ele vai ter esta dificuldade. Se ele conseguir ainda ter um capital de obras na cidade que possa mostrar aos seus eleitores, certamente o candidato dele será competitivo. Se não, eu acho que vai ficar difícil. Vereador Júlio Protásio, falar sobre assuntos legislativos. A Câmara aprovou recentemente alterações no projeto de lei de sua autoria que lida com o tráfego de caminhões pesados na cidade. O que é que representa esse projeto e o que é que essas alterações trouxeram de inovação na norma? Nós fizemos aí um entendimento com a FEComércio, com a Fierne, com a Prefeitura e com a Câmara. Por quê? O que estava acontecendo? A lei já existia, proibia o caminhão de entrar na cidade de 5 horas da manhã até as 20 horas. Tirava da cidade o caminhão no horário de expediente, né? No horário que a cidade está circulando. Porém, a indústria, o comércio alegaram que não estavam preparadas para isso de uma hora para outra, que isso iria dificultar o abastecimento da cidade e iria encarecer os seus produtos. Claro que um agente político tem que estar com o ouvido aberto, né, ao reclame de toda a sociedade, né? Sobretudo também da sociedade produtora, né, que está colocando o serviço para funcionar, também precisa ser ouvido. Nós fomos ouvir, fizemos um acordo. O horário de caminhões fica proibido no horário de pico, de 5 da manhã às 9 e de 17 às 20. Né? Então fica proibido de manhã, quando o cidadão sai de casa para ir para a escola ou para o trabalho, e fica proibido à tarde quando ele volta para casa ou vai para a faculdade. Né? Então, tirando o caminhão do tráfego das principais avenidas da cidade. Este acordo foi feito, espero agora
que com acordo celebrado, a votação feita à Prefeitura de Natal, através da STTU, possa sinalizar e começar a fiscalizar uma lei que a cidade espera, que ajuda a mobilidade. Quando você tira grandes caminhões das principais avenidas, você facilita que os ônibus e os carros possam trafegar e dê mobilidade. Outro projeto apresentado pelo senhor recentemente, que também chama atenção, diz respeito a seguros em eventos. O que é que lhe levou a propor essa matéria? Ô Alex, muitas pessoas vão para shows, eu já vi assim notícias, você como jornalista vai se recordar. Camarote desaba em show tal, né? Então essas pessoas tinham danos, sofriam acidentes e não tinha ninguém, não tinha nenhuma obrigação, uma normatização para acolhê-los, né? Então esperava sempre do público, né? E festas privadas que a pessoa está ganhando o seu dinheiro e transfere para o público, para o SUS, o resgate dessas pessoas que sofreram algum acidente. Pois bem, com a nossa lei, a gente obriga as empresas privadas de Natal que fizerem shows a terem um seguro para as pessoas que vão ao show. Então fica garantido toda a saúde dessas pessoas enquanto eles estiverem brincando nesse show que está sendo pago, privado, e a empresa privada vai ter responsabilidade também com a saúde das pessoas que frequentam o show. E em que pé está esse projeto? Foi aprovado pela Câmara e vetado pelo prefeito. Vamos aqui então avaliar o veto e certamente a Câmara que aprovou em primeira e em segunda votação vai derrubar o veto do prefeito. Ok, vereador, chegamos ao final da entrevista. Queria agradecer a sua participação aqui no Agora TV. Muito obrigado pelo debate em favor da nossa cidade. Obrigado, vereador. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima.